capa da revista Veja desta semana provocou protestos de fãs e amigos do cantor. Eles dizem que a reportagem matou Cazuza antecipadamente. Ao ler a revista no domingo, Cazuza passou mal, foi internado, mas já melhorou. Os jornais de hoje trazem um protesto assinado pelo cantor. Ele diz que ficou triste ao ver que a revista cedeu à tentação do sensacionalismo. Afirma que não está em agonia, não está morrendo, que pode morrer a qualquer momento, como qualquer pessoa viva. Droga de vida, que vida, quem por ela se iludiu. Droga de vida, quem por ela se atraiu. Que droga, droga que destrói famílias e futuros tão brilhantes. Droga que induz ao crime, é paixão tão fulminante. Que droga, que droga. Em cada viciado sono roubado por ela. E no seio da família uma grande dor. Em cada viciado sonho roubado por ela. E no seio da família uma grande dor. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos bater em tua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Que pensas que frustra os planos de um grande eu sou. Deus que fez o homem à sua imagem, de valor tão excelente. Em cada viciado sonho roubado por ela, e no seio da família uma grande dor. Em cada viciado sonho roubado por ela, e no seio da família uma grande dor. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta,
dizendo a você que estava perdido, mas estou de volta. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, nessa manhã gostosa de quarta-feira, depois de você ouvir aí esse chamado para a mudança de vida, a mudança que você precisa, para clamar aquele que pode mudar a tua sorte, mudar o teu destino, mudar a tua vida para sempre, você e da sua família. Craque da sonoplastia. Enquanto nós estávamos aí na luta para procurar esse louvor, essa canção, eu lembrei. Eita, craque da sonoplastia. Quando eu você me coloca em cada em cada carrumbamba. Eu tava lembrando de uma piada que eu ouvi lá quando eu era criança do outro lado, né? Uns dias atrás. Lá quando eu tava do outro lado desajuizado, né? Eu tinha um amigo que gostava de contar umas lorotas, né? As lorotas. Eu lembrei de uma lorota que ele contou, que era semelhante à história aqui da busca desse louvor aqui, ó. Eu pedi pra você louvar, procurar o louvor Sonhos Perdidos, né? Sonhos Perdidos. E aí, olha o que está escrito aqui, ó. Raul Seixas, Asa Branca, Cazuza, alguns que tiveram sonhos roubados. Como é que... Tem nada a ver com sonhos perdidos. Como era que eu ia encontrar essa moda? O nome é 1 milhão de vezes diferente o nome. Como era? Aí você sabe o que tem a ver com a lorota que eu falei? Lili, me ajuda. Estou precisando de você, dona menina. Olha como tá no mesmo roteiro da história do camarada, né? Diz que você é um camarada gago que ele tinha dificuldade de falar, né? Naquela época não tinha WhatsApp pra mandar um texto, né? Certo que morreu um animal bem na frente da casa dele, né? Imagina como era o nome da casa dele. Juscelino Kubitschek. Já imaginou pra um camarada gago dizer pra prefeitura vir pegar o jumento um animal que estava morto na frente da casa dele? Eles passariam umas 2 horas tentando, né? E passa, o camarada deduzia o que ele queria dizer, o camarada que vinha pegar, né? Aí certo que começaram a entender que tinha um animal que ele queria que viesse pegar, e chegou na hora da rua. Como que ele disse a rua? Juscelino Kubitschek, como é que ele dizia a rua? Aí sabe qual foi a dele? Ele pegou o animal e levou para uma rua que tinha o nome 1º de Maio, porque aí ficava fácil dele dizer. Como é que nós vamos encontrar? Senhor? É difícil. Um título desse, senhor. É difícil. É porque, na verdade, senhor, eu coloquei agora recentemente... O Juscelino Kubitschek, até pra quem é um pouco assim mal estudado, é difícil escrever o nome. É igual a igreja lá. A igreja lá não é Juscelino Kubitschek, mas eu não acerto falar, uai. É por isso que eu digo que tá ao lado da baia. Pronto, tá ao lado da baia. Atrás do Furo da Macaca. Atrás do comercial Furo da Macaca. Pronto, do Parque Jardim. Chegou lá, você encontra. Então, craque da sonoplastia, você vê aqui alguns homens, né? Eu coloquei aqui a ideia aqui, é mostrar que homens, como você acabou de falar aqui em off, né? Você acabou de falar em off aqui, tinha tudo pra ter uma vida boa, né? Uma vida interessante, uma vida... Ele alcançou em termos assim, das coisas do mundo, tudo aquilo que um jovem deseja alcançar, não é? Mas olha só, a vida dele foi simplesmente roubada por causa das drogas, por causa dos vícios, dos ilícitos, né? E eu coloquei aqui uma frasezinha, não sei se você percebeu, é uma frase do Raul Seixas. Essa ideia, faça tudo o que tu queres, isso é tudo da lei. Uma provocação, no caso Raul Seixas está fazendo uma provocação, a Bíblia. Não é a Bíblia que diz os mandamentos, a lei? Acabei de ler a lei do Espírito de vida, né? Aí qual era a filosofia da Raul Seixas? A lei é o que você quer fazer, faça. Aí os dois entraram pelo mesmo caminho porque pensavam igual, né? Então a ideia aqui é mostrar que quem inclina por esse caminho, o final é esse. Não é Deus que está punindo ninguém, não. Não é Deus que está punindo ninguém, são as leis, né? É verdade. Por exemplo, a lei da gravidade. Se qualquer um de nós subir pra cima de qualquer coisa e se atirar lá, se esborracha no chão. É Deus que tá matando a gente, não é a gente que tá se pirulitando, né? É a gente que tá se pirulitando, não? Então é igualzinho se entregar, não, mas é minha curtição. Só que essa curtição, no ilícito, ela vicia, ela mata, ela rouba. Tá aqui a prova. Eu coloquei aqui apenas 2, porque esses são do meu tempo, né? Mas hoje em dia tem um monte de pessoas que estão perdendo a vida
não só de famosos ao nosso redor, todos os dias a gente vê noticiário dos acontecimentos resultantes de uma vida sem regra, de uma vida sem ordem, né? De uma vida sem equilíbrio, de uma vida sem disciplina. Então não compensa, né? Verdade. Então essa é a natureza do louvor, né? O propósito do louvor falar que eu conheço, inclusive, craque da sinoplastia, nós temos um dos nossos pastores auxiliar. Ele já passou por aquele processo é um homem de caráter. Hoje ele está auxiliando, ele está aqui conosco. Ele estava lá em Goianésia, mas nós trouxemos ele para cá, porque entendemos que aqui vai ser uma bênção. Ele cresceu sem pai, né? Uhum. E vendo a mãe dele casou com outra pessoa, que aí ele conta que via muita agressão. Aí ele tinha 3 irmãos. Um saiu pro lado de Goiânia e se perdeu aí em outros caminhos. Tá perdido assim, sabe, num caminho. E ele e o outro irmão dele foi para a região do Pará. E perdido também no ilícito, sabe? Só que aí ele conheceu exatamente esse trabalho que nós estamos aqui. Aí ele ouviu o evangelho, estava perdido. Já estava perdido, totalmente perdido. Ouviu o evangelho, creu no evangelho. E aí começou a frequentar, ouvir. E aí casou com uma jovem da própria igreja. Né? Nós temos, digamos assim, eu não digo hábito, como é que eu digo? Nós sempre que podemos se reunimos para construir casa do nosso povo. E aí nós se ajeitamos lá e todos os domingos nós fazíamos o que nós chamamos de mutirão. E cada um ajudando, literalmente, pôr a mão na massa mesmo, né? Sim. Os 2 pastores que sempre vêm aqui, eles são dele também, né? Sim. Certo que nós construímos a casinha dele, né? Ele, obviamente, ele entrou com os recursos, parte dos recursos, a gente, cada um foi ajudando, certo que construímos a casinha dele, casou, teve o primeiro filho. Hoje, resultado, é um homem que é de confiança total. Amém. No seu caráter. Amém. Antes de ontem, celebramos lá na igreja o aniversário da 3ª filhinha dele, de 1 ano de idade, né? 3ª filhinha dele, né? Então, tá lá com a família. O destino dele seria totalmente o oposto do que está agora, se ele não tivesse encontrado com Jesus. Verdade. Totalmente. Talvez nem estaria vivo. Não estaria vivo, exatamente, então ele não estaria vivo, porque eles eram meio violento, né? Uhum. Meio desajuizado. Então, pessoal, mais uma vez quero reforçar o convite. É sábado agora. E a gente sabe, craque da sinoplastia, que infelizmente, em todas as cidades, essa coisa ruim sabe, do vício, do alcoolismo, e como nós estávamos falando no off, drogas lícitas, né? Isso. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Isso. As duas faz mal para a pessoa, mas o ilícito faz muito mais ainda. Muito mais ainda. Nós sabemos que, infelizmente, em todos os lugares que você vai, existe destruição por causa disso, por causa dessa praga. Não é? O pastor Charlie contou segunda-feira, a respeito de um casal, de uma família que ele conheceu quando ele era menino, tal, né? Exatamente, ó, eles estão indo para a igreja também. Os avós sofrem tanto que não aguentam. Só depois nós chegamos já teve algumas percas exatamente de tirar a vida dos netos, né? A mãe tá indo, os avós e a mãe. No caso, a mãe seria aquela conhecida do pastor Charles quando ele era. Então vê a diferença, o pastor Charles com a família dele, 2 filhos abençoados, uma família está na obra, e o outro lado. Então é notável, não tem como negar o bem que o evangelho faz na vida das pessoas. Verdade, verdade. Então eu quero dizer para vocês que estão enfrentando esses problemas, não é impossível para Deus. É o propósito desse louvor, denunciar o mal, né? Mostrar aí com pessoas que poderiam ter uma vida totalmente boa, morreram cedo, mas dizer que quando nós retornamos para Deus, não há nada impossível. Essa partida ainda não acabou. Que vem? Eita, Comissões dos Milagres. Comissão dos Milagres, Comissão dos Milagres, em nome do Senhor Jesus, se prepare para o milagre em sua vida, e os milagres de Deus são sempre interrompendo a dor, interrompendo a morte, interrompendo
corrompendo aquilo que não é vida e trazendo vida e vida com abundância. Nós estaremos hoje ministrando uma palavra poderosa. Essa palavra, na verdade, já estamos começando aí a preparar o coração de cada um dos seis. Sábado próximo, você entender e receber a bênção, vá lá, leve a sua família, e eu agradeço a cada um de vocês. Quero dizer também que os nossos microfones... Não, peraí. O nosso telefone, né? Tem como nosso povo vir aqui no rádio e pedir pelo microfone, não, né? Tem não. Tem que pedir pelo telefone, não é isso? É o Zap. Pelo Zap 91 74 71 96. Craque da Sonoplastia. Já tá no ponto, craque da Sonoplastia. Tá um jeito aqui. Eita, pois hoje, quarta-feira, deixa eu dar umas piadinhas aqui na hora que eu rezo. 6 horas e... Para aí. 6 horas, nossa. 6 horas, moço. Eu tava me preparando lá pra vir pra cá, só. É 7 horas e 6 minutos. Agora sim, canto de júbilo, Charles Araújo. Toca, craque da Sonoplastia. Senhor Deus, eu acredito que as nações se curvarão a ti. Eu acredito que todos conhecerão o teu grande amor e que jamais uma mãe sofrerá e chorará a morte do seu filho. Dentro dos muros em Sião não haverá predadores. Existe um manancial que flui do trono de Deus, que sarará as nações. É grande a paz dos seus filhos, nem medo e nem opressão. Pois disse o grande eu sou, serei o vosso pastor, e vós serão os meus filhos. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Mãos que feria o irmão, sendo usada por Deus pra curar, usada pra abençoar. Onde essas mãos passarem, dispara a maldição. Jamais verei uma mãe chorar a morte de um filho. Não haverá maldição, pois vive em comunhão, marido, esposas e filhos. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Ecoando novo canto de júbilo,
verei a minha terra sarada, verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Sou desse chão, tenho o cheiro do mato. Sou nordestino, sertanejo nato. Sou crente em Jesus, acredito na vida. Vem aí, cura para os que precisam de cura. Salvação para os que precisam de salvação. Comissão dos Milagres. Junte-se a nós e vamos levar o reino de Deus em cada canto desta cidade. Cantores: Banda Louvor Aliança, Charles e Lili. Mas o Senhor me amou e enviou seu filho para me salvar. Assumi os meus pecados e o meu lugar. Morreu a minha morte, hoje livre sou. Eu vou dizer I love you. Meu coração é teu. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. É neste sábado, às 19h, na Praça do Laranjeira. Pastores Charles Araújo, Charles Santos e pastor José Leandro. Venha e traga sua família. Comissão dos Milagres. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, nessa manhã gostosa de quarta-feira, dia 23 de julho. Está chegando a hora, no próximo sábado, a partir das 19h, nós vamos estar ali na praça do bairro Laranjeira, levando o Comissão dos Milagres. Pessoal, nós vamos com fé, com confiança, nós acreditamos na palavra de Deus, exatamente como a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que há anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então nós acreditamos exatamente assim. Nós acreditamos também, conforme a palavra de Deus diz, que na medida que a gente vai pregar o reino, pregar o evangelho, e alguém crê, a nós foi autorizado abençoar aquela pessoa, repreender ou amarrar ou paralisar as forças do mal que estava agindo na vida daquela pessoa. E agora nós estamos autorizados a ligar aquela pessoa, aquela família, aquela casa que até então estava debaixo daquela opressão pessoal. A gente precisa levar a sério tudo isso. Isso independe, pessoal, se você é uma pessoa que anda para a igreja ou não, independe se você acredita em Deus ou não, independe se você é um evangélico ou não. O fato é, todos nós, seres humanos, estamos debaixo dessas leis, e a verdade é, existe anjos poderosos, ou seja, anjos poderosos da maldade também, agindo para matar, roubar e destruir. Mas do nosso lado existe infinitamente anjos maiores e mais poderosos. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Existem anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação.
como a respeito das forças do mal, Paulo disse assim, olha, que a nossa batalha, primeiro ele diz, vocês têm que se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, vestir as armaduras de Deus. Essas armaduras é conhecer a fé, é conhecer a nossa promoção. Nós quando chegamos a Cristo, fomos resgatados, fomos tirados de uma posição de inferioridade, de uma posição de estranho para Deus, separado de Deus, e fomos promovidos a filho de Deus. Então agora, como filho, nós estamos acima dos anjos. Então é essa armadura, esse conhecimento. E agora a palavra de Deus afirma que nós precisamos estar fortalecidos para lutar, guerrear contra as hostas infernais da maldade que atua nas regiões celestiais, ou seja, no mundo invisível, aonde nossos olhos não vê, mas mesmo sem que os nossos olhos vejam, se vê o resultado dele. São famílias inteiras destruídas pelas drogas, outra hora pelas enfermidades, pelos problemas de relacionamentos, problemas emocionais. Então tudo isso são forças do mal agindo, são os resultados. Então o Senhor Jesus nos orientou, ou seja, nos comissionou, nos mandou, nos ordenou. Está ali em Lucas 10, vocês vão, e a casa que receber vocês estão autorizados a entrar naquela casa e curar os enfermos que naquela casa expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Veja, sarar as pessoas das mazelas, dos males que o inimigo estava fazendo. Tanto é que quando aquele povo voltaram alegre, Jesus disse, eu via Satanás caindo. Então cada casa que ouviu a palavra e creu, Jesus também disse ali em Lucas 10, quando vocês forem, que vocês chegarem na cidade, que chegar nas casas, pergunte se vocês são bem-vindos naquela casa. Se vocês serem bem-vindos, diga para as pessoas que ao receber vocês, não recebe apenas vocês, recebe a mim que enviei vocês, e quem me enviou que foi o Pai. Então recebe a vocês, mas recebe junto o Filho e o Pai. Então agora Jesus diz, agora curar os enfermos que tem naquela casa. Olha, isso não mudou, essa ordenança não mudou. Comissão dos milagres é exatamente isso. É claro que nós não vamos entrar em casa, mas nós estamos localizados em um determinado lugar, estamos aqui anunciando, mas você ao vir como agente, como mãe, como pai, como filho, um agente da família, nós vamos orar em o nome do Senhor Jesus, interrompendo essas forças, paralisando essas forças do mal e ungindo você, abençoando você, para quando você entrar na sua casa, agora ungido, você entra e os anjos entram para resolver a sua vida. Por isso é muito importante você vir e ouvir e começar aí a jornada de andar com Deus. Porque, olha, eu vou ler aqui uma passagem que se encontra em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, né? Verso 2. Veja, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Observe, existem duas leis aqui, a lei da vida e a lei da morte. A lei da vida é quando você crê no nome do Senhor Jesus. Então o mesmo poder ressurreto, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que entra operando em você, é o mesmo poder. Inclusive está aqui em Romanos 8, verso 11, eu já vou ler. Veja aqui, ó. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos entrar em vocês, e o Espírito entra, quando nós o aceitamos a quem? Aceitamos, a princípio, o mensageiro, o agente, que é o homem. Vocês vão, quando vocês chegarem, pergunte para casa se vocês são bem-vindos. Se vocês forem bem-vindos, entre naquela casa. Ao entrar naquela casa, entra junto o Filho e o Pai. Então, quando vocês aceitam o Evangelho, vocês estão aceitando o Espírito da vida. E agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos entrar em vocês, agir em vocês, ele também vivificará os vossos corpos mortais. É só ampliar essa palavra.
se a vossa casa estava sendo destruída por qualquer mal, seja vício, seja enfermidade. Eu conheço uma família, isso é uma coisa terrível. Eu conheço uma família, num período não muito longo, eu vi 5 pessoas da família falecerem. E de várias maneiras, de enfermidades. Quando apareceu a doença, eles já sabiam que o fim era trágico. Parece que a doença neles era diferente, parece que estava com uma raiva, né? E na verdade, obviamente, tinha um histórico, uns porquês para isso acontecer. O fato é que eles já sabiam. E, rapaz, olha, de problema de mortalidade fora, que não era de doença, 3, na verdade, eu tô lembrando aqui, foram 6 pessoas, porque 3 foi de mortalidade. E o mal não saía daquela casa. O mal estava dominando aquela casa. E sem falar dos dinheiro, dos investimentos, dos gastos e das pessoas. Eu lembro que tinha um barzinho lá perto da igreja, sabe? Tinha um dos que chegou a falecer. Faleceu exatamente com resultante de problema de alcoolismo. Ele não saía de lá. Então, tem uma razão para isso acontecer. Então, como várias outras casas, várias outras famílias, nós chegamos com o evangelho, chegamos com o reino, chegamos com a consciência do evangelho. Nem todos da família creram, mas muitos creram. Então nós oramos ali, nós íamos naquela casa. Quantas vezes havia manifestação espiritual do mal e nós expulsávamos, lembro de algumas manifestações que aconteceram no pai, depois da filha. Mas o fato é, quando a pessoa abre a porta para o céu é maior, o céu é mais poderoso. E ali cessou aquela praga. Eu estou lhe contando uma das muitas e muitas histórias que eu conheço, para que você possa entender que não se trata de uma questão religiosa. Eu quero que você faça parte da minha igreja. Não. As igrejas, os pastores, eles sabem disso, por isso eles se organizaram para estar lutando pela sua vida. Porque um dia esse pastor também precisou ser salvo. Salvo de quê? Dessas pragas, dessas mazelas. Estar aqui na Bíblia. Então, se o Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, irá lhe libertar da lei do pecado e da morte. Então, é o próximo sábado agora, dia 26 de julho, às 7 horas da noite. Nosso grupo, louvores, cantores, pastores, nós estamos ali, somos uma equipe, a equipe Comissão dos Milagres, que estamos ali. Nós louvamos um louvor que fala a respeito de sarar a cidade, sarar a sua casa. E agora nós vamos estar louvando. Tem pedido aí, Cleison, para cima? Nós estamos louvando um dos louvor que mostra aí um dos agentes, um dos causadores, um dos maiores problemas da sociedade que resulta em todas as demais dores. Estou falando do ilícito, estou falando das coisas ruins, dos vícios, dentre eles as drogas. Mas mesmo assim, se você crê, você pai, você mãe crê, eu posso lhe assegurar que quando um pai, uma mãe, ele recorre a Deus pela sua casa, pela sua família, não existe problema. Ora, o maior dos problemas é a morte. Se até mesmo para a morte ele teve a solução, por que não temos problema? E esse louvor, o propósito dele é exatamente revelar, denunciar. Não brinque com isso, jovem, não brinque com isso, mas também dizer que tem uma solução. O craque da sinoplastia. Eu acho que nós já tocamos esse louvor aí. Procure aí, para nós. Sonhos perdidos, sonhos perdidos.